Bom dia, meninas! Que alegria a gente chegar na nossa penúltima aula de profissão mãe. Eu estou emocionada. Não, brincadeira, não estou emocionada não. Não, estou emocionada, mas não de chorar. Pelo que Deus tem feito assim na vida de muitas de vocês, eu tenho ouvido alguns testemunhos. Na minha vida também. Olha, depois da aula acho que o mais marcante, né, de todas as aulas que a gente teve, pra mim, depois que a gente deu rotina, muita coisa mudou lá em casa, porque eu vi que eu não estava tão na rotina assim, e o Natan tem dormido melhor, o Estevão, então tudo que a gente viu aqui é muito válido. A gente vai começar orando e a gente vai entrar no nosso conteúdo de hoje. Senhor, obrigada, Pai, por mais uma aula, por cada mãe que está aqui, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito até agora. Abre o nosso entendimento, fala no nosso coração e que nós possamos, Senhor, aprender tudo, não deixa passar nada, Deus, daquilo que o Teu Espírito Santo quer conversar com a gente, mudar no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Ajuda a gente a focar em Ti, para que a gente consiga olhar apenas aquilo que é importante. Tu é importante, Senhor, a Tua palavra é importante, a Tua verdade é importante. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então a gente vai começar hoje fazendo uma revisão. E alguém sabe o texto base do nosso curso? Alguém lembra a referência? Qual é o livro da Bíblia? Deuteronômio. Mas foi perto. Tem 4, mas não é o capítulo. Eita, mas foi... Olha, peraí que eu voltei demais. 6... Do 4 ao 7. Ixi, cadê o carregador? Bom, então vamos aproveitar que vai já acabar a bateria. É o seguinte, ó. Primeira parte do versículo. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Vamos repetir? Vamos lá. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Isso, próximo. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E o que a mãe precisa para cumprir a missão que Deus deu para ela, que Deus deu para a gente, baseado nesse versículo? O que ela precisa? A única coisa que a gente precisa é ter Deus como único Senhor. E amar o Senhor de toda e com todas. Se eu tiver isso, eu tenho tudo? Eu tenho tudo. Porque se eu amo a Deus, eu busco obedecê-lo. Se Ele é meu único Senhor, eu não divido meu tempo, eu não divido minhas prioridades, eu não divido os meus sonhos, nada, a não ser com o próprio Deus. E daí, fazendo isso, eu dou liberdade para o Espírito Santo interagir, falar comigo. E como eu amo a Deus, eu quero obedecê-lo e eu quero aprender e eu vou buscar na palavra. Quem que eu devo ensinar? Quem que você deve ensinar? Tu não tem filho ainda, né? Quem que você deve ensinar? Como é o nome dele? Estevão e Natan. Lorena. A minha criança. O que eu devo ensinar? O que eu devo ensinar para eles? Palavra de Deus. O que eu devo ensinar? A palavra de Deus. Se você tiver apostila ontem aí. Quando que eu devo ensinar? A todo momento, quando eu acordar, quando eu deitar, quando eu estiver andando, quando eu for no mercado, quando eu estiver levando para a escola, quando eu estiver levando para a igreja. A gente viu também que não é uma missão só da igreja, é uma missão nossa, é a nossa responsabilidade. A igreja, na verdade, é o nosso auxiliar, é uma bênção na nossa vida, mas é a minha responsabilidade. Então, quando eu devo ensinar? A todo momento. E onde eu devo ensinar? Em todo lugar. Estou na minha casa,
Deixa eu pegar para você aqui, que eu precisava do slide, mas a gente vai sem slide mesmo. Tá, a minha criança tá lá na apostila 1 ainda. Aqui, ó. A sua criança, ela precisa de você para que ela possa ouvir, para que ela possa ter fé e para que ela tenha o entendimento, o temor ao nosso Deus o quanto antes, e nunca é tarde. Às vezes você chegou aqui e seu filho está para completar 4 anos. Você pensa, nossa, quanto eu poderia ter feito. Ele, desde recém-nascido, eu poderia ter apresentado, mostrado visuais, feito estímulo. Não é tarde, o tempo é hoje. Você acha que é mais fácil com 4 anos ou com 20 anos? Então, é agora a nossa hora de começar, de introduzir. Isso vai começar no nosso coração. Tudo depende do nosso coração. Por isso, o versículo-chave do nosso... Se você esquecer tudo, né, que a gente viu muitas coisas, se você esquecer tudo do Profissão Mãe, você precisa ter, de preferência, memorizado. Mas se você lembrar a essência, você vai entender que Deus nos deu tudo de forma clara e detalhada. O que temos que fazer, onde temos que fazer, quem devemos ensinar, de quem é essa responsabilidade. E aí eu tendo essa referência na minha mente... É o Espírito Santo que vai me guiar, que vai dar o padrão, que vai interagir com você. Porque hoje não tem outra pessoa no mundo, ainda que a sua mãe, uma professora particular, alguém que ame, que ensine. Ninguém tem a forma, só você, que vai conseguir estar apta para ensinar com amor, com zelo, diligentemente, com paciência, com a visão que Deus deu para o seu filho. O seu filho... Ele tem nós somos eternos, nós somos seres eternos. E ele vai ter uma caminhada com Deus. E esse momento ele está sendo moldado pelo caráter. Né? Quem ele vai ser, né? Aqui e na eternidade. E nós é que somos essas facilitadoras. Por isso a necessidade do nosso coração estar alinhado com a palavra de Deus. Sim, nós somos falhas, nós somos pecadoras. Às vezes a gente... por indisciplina, ou por descuido, ou por dar vazão à nossa carne, a gente perde o foco. Durante o meu dia, em vários momentos... Não tem problema não, então vou continuar. Obrigada. Durante o meu dia, todo momento eu tenho que reconectar, assim. Senão, o que eu tenho tendência a pensar? Sou uma escrava mesmo nessa casa. Sou uma escrava, esses meninos estão bagunçando, não consigo terminar esse almoço, eu arrumo uma coisa, já vai estar bagunçado, e eu sento para fazer a meditação, aí de repente eles estão enjoadinhos ou doentes, não prestam atenção, nossa, eles não vão aprender. E nós estamos tentadas a pensar isso, no peso, em como a nossa criança... Depois tu desliga? Como a nossa criança não está aprendendo, e meu Deus, o que eu estou fazendo? E o foco, na verdade, não importa se eu estou vendo fruto agora ou não. Importa que eu obedeça e que eu faça. E para isso a gente viu também fazer a lista de gratidão, sempre se lembrar do foco e lembrar os motivos que eu tenho, né, e ser grata por tudo aquilo que Deus deu. Então esse versículo, né, de Deuteronômio, qual é a mesma referência? Peraí. Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Ele vai até o 9, que é aquela parte que ele fala para... a gente amarrar, pintar nos portões, amarrar na testa. Mas aí eu diria que a nata, né, o miolo está ali do 4 ao 7. Então, Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Eu vou precisar saber decorado? Não. O ideal é saber decorado, mas se você souber a essência, é o seu guia para tudo, tá? Então, Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Beleza. Na aula 2, a gente viu como cumprir Efésios 6, 4. A gente falou sobre rotina. Eu acho que foi nessa aula também que a gente falou sobre as áreas que os nossos filhos estão aptos a aprender. Quais são mesmo as áreas que eles estão aptos para aprender? Vocês lembram? Conhecimento. O que mais? Amor e vida. Nossos filhos não estão aqui, mas você deve ter na sua casa. Os nossos filhos, eles já estão prontos a aprender sobre o conhecimento, sobre quem é Deus, sobre o que Deus faz. Vê se tu acha pra mim. Sobre amor e sobre vida. E vida a gente terminou na aula passada, que fala sobre como motivar o seu filho, sobre disciplina bíblica. Isso, obrigada.
Conhecimento, quem Deus é, que Deus existe, que Deus e Jesus a amam, que Deus quer cuidar da sua criança. Dentro de conhecimento é o que Deus faz. Deus faz todas as coisas, Deus fez a criança, Ele fez a Bíblia e Deus nos deu Jesus. Só tô dando uma pincelada, mas eu não vou perguntar cada coisinha dessa não, porque senão são muitos detalhes. Sobre amor, que a criança ela pode ter um relacionamento com Deus desde agora. Anteontem, estava voltando de Toledo, e aí o Natan, quando ele está com muito sono, só o peito acalma, o mamazinho acalma. E aí, a gente tinha acabado de pegar a estrada, então pelo menos meia hora. E aí, Deus já estava tocando no meu coração, porque muitas vezes no meio do trajeto, quando a gente ia voltava para Toledo, eu pegava ele, eu estava no banco da frente, ai Senhor, aquilo estava me incomodando, eu estava saindo da proteção, né? E meu coração apertou, mas era uma emergência. Aí ontem eu falei assim... Aí o Natan gritando, chorando atrás, com muito sono, não se acalmava, não tinha nada, ainda faltava um tempo para chegar. E eu falei assim, amor, ora comigo. Falei alto, amor, ora comigo, porque eu quero obedecer a Deus, eu quero que meu filho esteja seguro lá, eu quero uma solução. A gente espera ele cochilar, sei lá, e dar mamar, e já era muito tarde, já era mais de 11 horas, que a gente tinha ido pro GA de lá. Aí, vamos orar. Aí, isso, Natan gritando, eu comecei a orar, Senhor, eu quero te obedecer, Pai. Me ajuda, me dá sabedoria. E sabe aquele momento de mãe meio nervosa, meio querendo resolver a situação do meu filho. E aí, de repente, não, ele não parou de chorar. O Estevão começou a chorar e começou a gritar também. Aí eu tentando, não conseguia ouvir a voz do Estevão, aí eu... Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que foi, meu filho? O que é que você precisa? Mamãe, ora por mim também. Aí eu, por quê, meu filho? Porque eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui. Começou a inventar um monte de dor. Aí a gente se olhou assim, no meio daquele caos, pensou assim, tá valendo a pena, sabe? Mesmo com choro, mesmo com... Ele viu, ele quis aquilo, ele desejou aquele relacionamento também com Deus e ele viu que era importante, ele quis se sentir cuidado também. Aí eu orei, Senhor, olha para o Estevão, Pai, veja as dores que ele está sentindo, cura ele, meu Deus, essa dor. Aí a gente acabou parando, aí terminamos de orar, paramos num posto e amamentei, Natan se acalmou um pouco, colocamos de volta lá no cadeirinha. Mas não foi fácil. Então, assim, foi legal identificar, ver esse fruto de que ele busca, ele quer, se a gente vai comer, ele cobra a oração e dentre outras coisas também, né? Que certeza que você já está começando a ver, né? Deus no seu dia, ele também está vendo. Tá. Aí sobre vida, a criança pode ter tudo o que Deus quer que ela seja, né? Ela pode ser. Que Deus quer que a criança seja boa, gentil, amorosa. Deus quer que a criança veja e pense coisas boas. E a letra E, a criança pode fazer tudo o que Deus quer que ela faça. Deus quer que ela vá para a igreja, né, que a gente falou semana passada. Deus quer que a criança obedeça aos pais. A gente introduziu disciplina bíblica. E Deus quer que a criança aprenda a compartilhar suas coisas. Isso é muito difícil, né? Porque eles querem para eles e lá em casa acontece demais, o Estevão e o Natan e da confusão, quando um pega um brinquedo, o outro quer e vice-versa. Mas o importante é sempre incentivar, não desista, tenta não colocar um como razão. Se um estava brincando, o Estevão estava brincando primeiro, o Natan está chorando que quer. Se eu vejo que ele está brincando, tipo, 1 hora com aquele brinquedo, eu falo, filho, você estava brincando um tempão, divide um pouco com o seu mano. Aí beleza, mas se ele acabou de pegar, eu falo, Natan, o Estevão acabou de pegar a guitarra, você espera um pouquinho, a mamãe vai te dar outro brinquedo. Se der choro, não tem problema, porque ele tem que entender, não é porque a Lorena tá com o celular, eu quero o celular agora, eu vou ir puxar e acabou. Não. Amiga, daqui a pouco tu deixa eu usar aí. WhatsApp. E assim acontece com eles também, não dá pra puxar na mesma hora. E aí, entrega outro brinquedo, normalmente ele se distrai, ele já tá assimilando esse entendimento. Normalmente ele se contenta, normalmente, os dois. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu tenho 2, o Davi tem 5 e o Noah tem 3. Quando acontece essa situação, às vezes eu não tô vendo. E aí, mas eu acabei, ontem aconteceu, um acabou de pegar, não, ele tava brincando, mas daí o outro queria, mas ele pegou primeiro, daí às vezes eu não sei como lidar. Um exemplo do desenho, eles
queriam o mesmo desenho. Aí o irmão trocou, eles trocaram. Daí o irmão queria aquele outro desenho de volta. Desenho que tu fala o quê? Folha assim pra pintar. Ah, tá. E daí eu não sabia o que fazer aquela situação. Então, Tá. aí ninguém ficou com desenho. Pronto. Às vezes a gente tem que tomar decisão. Se você não pegou quem estava primeiro, quem estava fazendo o quê, fala, olha, independente do que aconteceu, não quero confusão nessa casa. Então se acalmem os dois, já sou logo brava. Respira e vamos lá. Cadê o desenho do patinho? Quem estava pintando primeiro? Dá um voto de confiança, vai treinando maturidade. Quem estava primeiro? Eu. Tá, então eu vou decidir. O fulano vai ficar 5... ele estava 1 hora antes, mas eu não sei, então eu vou decidir. Fulano, você vai ficar 5 minutos com esse aqui do patinho primeiro e você vai brincar com esse aqui. Mas esse é muito legal também, sabe por quê? E você vai conduzir a energia e o seu poder de autoridade. Você vai dominar a situação. Puxa, mas eu não sei, mas o que eu não quero é eles bagunçando, gritando. Olha, não é legal essas brincadeiras, esse grito, então vamos respirar fundo e a mãe vai decidir, vai ser esse e esse. E pronto. Se eu tirar, então não. Pode tirar também. Então nenhum dos dois vão brincar, tá? É sua decisão, porque não é certo e errado. Eu vou dar outro brinquedo pra... Guarda em cima da geladeira, pega outra coisa e dá pra eles brincarem. E aí, por isso que a gente não pode ficar muito brava, muito nervosa, a gente tem que agir racionalmente. E a sua energia, como você impõe isso, é que vai determinar a obediência deles ou não. Você fala, puxa, eu não sei. Ai, gente, meu Deus, estou cansada. Entendeu? Você tem que colocar como autoridade, abaixa, olha nos olhos, decide, tenta ser a mais justa possível, decide. E a sua energia de autoridade vai determinar a autoridade. E pronto, você determinou, acabou. Porque o meu mais velho fala assim, mas não é justo, eu fiquei primeiro. Mas tem que explicar pra ele que nem tudo na vida vai ser como ele quer. Algumas coisas ele vai se frustrar. E aí, porque a tendência nossa é não querer que a criança se frustre. Então eles fazem tudo pra não se frustrar. A gente tem, quando tá os 3 juntos, eles brigam o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente decide por tirar aquele brinquedo. Ninguém vai brincar com isso. Ninguém vai brincar com esse. Mas o Estevam pegou primeiro, o Lucas pegou primeiro, não interessa. Ninguém vai brincar. Então, eles se frustram. O outro vai se frustrar, mas eles têm que aprender a lidar com frustrações também. E o padrão de justiça é o padrão da autoridade. Então, é aquilo, sonda primeiro, dá o voto de confiança para quem vai falar a verdade. Não é justo. Então, você estava brincando primeiro, você acabou de pegar, então tá bom. Aí dá o voto de confiança. Então, você vai brincar e você espere, daqui a pouco é a sua vez. Vá brincando com outra coisa. Vamos pegar um livrinho, vamos pegar um dinossauro, vamos pegar outro desenho e contorna. Não deixa ficar ali na zona, separa os dois um pouquinho. Então, tu pinta aqui. Se tiver, de repente, outro desenho do que ele quer pintar, tu pega um outro e dá também, enfim. Deu pra entender? Sempre isso. E vai orando. Deus, me dá sabedoria, me dá a tua justiça, me ajuda. Não é justo, mas é você que determina a justiça. E a Bíblia fala que ainda que a nossa autoridade seja, sei lá, injusta, que a gente sinta assim, na Bíblia ela fala assim, o coração dos reis está nas mãos do Senhor e Ele conduz para onde Ele quer. Então Deus está conduzindo o nosso coração como liderança. E Deus está conduzindo o coração dos nossos líderes, professores, pastores. E ainda que soe como injusto, a gente sabe que Ele quis dar o melhor e toda a autoridade é colocada por Deus. Por isso a importância do nosso discernimento e a busca constante com o Espírito Santo. Porque nós queremos fazer o melhor. Então eu já sei que não é fruto da carne, não é porque eu tô braba, que eu cheguei ali, que tá dando tudo errado e eu esculhambo. Por isso a gente tem que estar focada para fazer o melhor, né? Para que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um deles. Beleza? Mas alguém, pessoal, quer falar algum caso de vida real aí? Pode falar. É um caso assim, aconteceu a situação, né? Eu só tenho tô brava. Ai, parabéns! Quantas semanas? Entrei na quinta. Uau, parabéns! Então, assim, foi um ciclinho se cuidando, daí eu parei de aumentar de 30 de maio, e eu sei exatamente quando eu engravidei, que foi 1º de junho, que foi o dia que, né, a gente fica cuidando. Então, assim, na verdade, eu ia começar a tomar anticoncepção pré-natal, porque, gente, e aí, né? Deus decidiu, amém! Vamos povoar a terra, meninas! E aí, como eu disse assim, a gente conversou sobre educação. Sim. E a gente acabou concordando que a nossa educação foi aquela questão assim, de autoridade, né?
é melhor do que essa coisa de conversa, né, de hoje, assim, não sei o quê, né? Não que não exista a conversa, mas assim, eu vou impor aquilo que eu quero, não deixar a criança ali ao léu, né, conversando só. E você deu uma aula esses dias que, questão, sei lá, abriu o portão, né? Não deu pra abrir o portão, ou então derrubou alguma coisa lá e quebrou, e aí você brigou e já tirou o foco, aquela coisa. Ele acha que a criança precisa sentir aquela coisinha. O que é? No caso, ficar chorando, esperneando, sentindo a dor e tal. Tipo assim, quero um chocolate, você não vai ganhar, porque já comeu. E aí ele começa a brigar, não sei o quê, né? E fica aquela gritaria no carro, né? Eu quero. E aí eu tento conversar e, não sei o quê, né? Já dá uma dispersada nessa tensão. E aí ele acha que a criança, tipo, Samuel, tem que sentir essa... Ficar esperneando, chorando, sentindo mal. Por isso o discernimento. Porque quando eu tiro o foco, o que eu estou querendo que ele aprenda. Primeiro que a reação dele precisa ser correta. Por isso que depende da mãe, do que ela entende. Que tem pessoas, se fosse minha mãe, por exemplo, ela acha que a pessoa tem que dizer o que está sentindo, ela tem que gritar, ela tem que chorar. Eu não acho, eu acho que está sentindo, sim, tudo isso é real, mas não é porque eu estou sentindo que eu tenho que chegar aqui e descarregar minha energia. Então, quando eu tiro o foco, quando eu mudo o foco, eu penso, filho, nem é tão importante assim. Deixa, isso não é... Compartilha, vamos amar o seu irmão e vamos brincar de outra coisa, né? Que dá para sorrir mesmo depois de uma frustração. É nesse sentido. Se ele entende que a pessoa tem que ficar ali pensando e remoendo, para mim, né, que sou melancólica, eu tenho esse entendimento, esse momento é muito sofrimento. O melancólico revive e ele fica ali e é capaz de passar o dia ali naquele negócio e naquela culpa Eu vejo nesse sentido que a criança tem que esquecer rápido, tem que perdoar fácil, já mudou a história, o tempo passa nesse sentido. Mas, de repente, pode ser isso, deixa o tempo de pensar no que aconteceu, se frustrar, mas treinar apenas, então, a reação. Não é porque eu fui frustrado que eu vou me jogar no chão. O Natan, a Lorena viu hoje, o Natan é um show de sei lá o que ele deu. Mas treinar, pelo menos ele não ficou chorando, ele foi tentando fazer do jeito dele, mas eu já estou treinando ele não se esgualepar, se gritar e se jogar no chão. É isso que eu quero treinar deles, que eu considero importante. Mas não quer dizer que não é importante o que ele entende nesse sentido de você ficar processando o erro, ou sei lá, né? Aí, por isso que ele também tem que estar alinhado, né, o teu esposo. É disso, né? Que tu também acha que tem que mudar o foco, é isso? Eu acho, mas aí não dá pra eu não posso na autoridade, na criação. Às vezes o pai, ele pode divergir, mas o importante é você não entrar em conflito com ele. Sim. Não, se ele fala, Sim. eu converso. Existem algumas coisas que o meu marido toma como correto, disciplina, que eu não tomo, mas quando ele faz, eu não interfiro. Porque o importante é ele saber que o meu marido é a autoridade maior na casa. Sim. Né? Mas assim, se ele me dá a liberdade de agir numa situação, eu ajo. Senão, eu só oro. E eu também penso que tudo que está acontecendo na vida deles vai compor eles, é o testemunho deles. E aí eu não posso falar assim, mas meu Deus, meu filho está sofrendo ali. Deus está trabalhando. De repente, com essa situação, ele vai se reinventar, ele vai ser mais forte. Já com outra criança não vai funcionar assim, que não é assim que a criança... Então, eu penso que Deus está trabalhando. Fica sempre em oração. Quando Deus dá liberdade, comenta o teu entendimento, conversem, né? Fala, amor, vamos orar aqui, vamos pedir discernimento do Senhor. Qual é o padrão que Ele quer para os nossos filhos? E assim Deus vai falando no coração dele, no teu coração, e vocês criam a fórmula perfeita para encaminhar o filho de vocês perfeitamente para a eternidade. Então, eu penso dessa forma. De repente, é o treinamento que Deus quer dar para os teus filhos, né? Então, não vejo como, é errada. Entendeu? O importante é só você ensinar o respeito ao pai. Se você está sozinho em casa com ele e você quiser agir de outra forma, não tem problema, portanto que ele não me desrespeite. Mas, por exemplo, quando eu estou com meu marido, eu sei como ele gosta que as coisas funcionem, então eu faço como ele gosta que funcione. E quando eu estou sozinha com o Lucas, funciona do jeito que eu quero. Mas ele não me interfere. Beleza. Mais alguém? Tá. Continuando. Então, a apostila 2, a gente viu que toda vez que eu sou exposta às escrituras, eu tenho me coloco em 3 situações.
Vocês lembram? Eu estou sendo chamada para ser e deixar de ser, fazer e deixar de fazer e crer e deixar de crer. Me dá um exemplo de, ser e deixar de ser. Qualquer exemplo. Ser paciente, deixar de ser paciente. Fazer e deixar de fazer. Deixar de ser agradecido. Passar a ser agradecido. Crer e deixar de crer. Crer que a palavra é verdade, que as promessas que ela fala vão se cumprir. Deixar de crer nas mentiras de Satanás, naquilo que ele coloca na nossa mente, pensamentos que não condizem com o que a Bíblia diz e que eu devo deixar de acreditar, deixar de olhar para isso, porque olha, a nossa mente, a batalha da mulher está na mente, você sabe disso. E aquilo que a gente acredita, tem um versículo, como o homem pensa, assim ele é. Até esqueci a referência, mas você já deve ter ouvido. Assim como a gente pensa, a gente é. E aqui dentro, o dia inteiro está batalhando vários pensamentos. E qual é o seu filtro? Pensei. O meu pensamento está de acordo com a palavra de Deus? Se está, ótimo. Se não está, eu pego, coloco no bolso e sento em cima. Sempre assim. Racional, de acordo com a palavra. E eu não erro. A gente também falou sobre dicas de rotina, né, que tem pelo ritmo da criança. Uma rotina estruturada e pelo amor severo. Pelo ritmo da criança, como a criança quer, do jeito que ela quer. A gente viu que ela vai tendo liberdadezinhas conforme a gente vai dando. E mama a hora que quer, come a hora que quer, dorme a hora que quer. Tem um lado... Na verdade, eu não vejo nenhum lado bom. Mas cada mãe que decide. E a rotina estruturada, é um equilíbrio, não é pelo relógio, é mais ou menos aquele horário, tem uma interação entre você e a criança, você se impõe como autoridade, é tudo organizado, porque é uma criança que ela prevê, assim, ela já sabe o que vai acontecer, ela reage muito melhor, o ensino é muito melhor. Né? Os meninos acordam, tomam café, vão para meditação, depois brincadeira livre, depois vão almoçar, depois tomam banho, vai tirar o cochilo, aí depois brincadeira livre de novo, então atividade específica. Oi. Bom dia. Deus abençoe vocês aí, que esse curso frutifique em cada família. Amém. Amém. Você para dar aqui o condomínio e o planejamento aí para todos. Amém. E depois, a rotina pelo amor severo, né? Que você precisa ter muito cuidado com o legalismo, né? Geralmente não leva em conta o contexto, que é aquela coisa do... Foi tu, né, que falou. Não leva em conta o contexto. Chegou lá e legalismo e não observou e não viu realmente. Às vezes Deus vai fazer saltar os seus olhos quem está sendo injustiçado. Deus quer que você haja com a justiça dele. De repente, você ali é aquela voz que vai sentir: ufa, Deus está olhando para mim. Minha mãe está vendo que não fui eu o culpado, entendeu? Pelo amor severo, não leva em consideração isso, né? Deixa eu ver. E só. Aí eu falei, né, que para dicas, né, para rotina estruturada, a gente tem 2 livros, que é A Vida do Bebê, do Reinaldo de Lamare, e A Encantadora de Bebês. Só que essa Encantadora de Bebês eu não consegui seguir, mas muitas dicas incríveis tem ali, que já é essa do pick up and put down. Eu não consigo fazer 30 vezes, ali eu fico com pena, porque eu também sou mole, assim, eu não sei. Mas tem gente que funciona. Quem deu esse curso fez, dá super certo, né? Então é uma dica. Depois, próxima aula, eu vou dar um pause e Lorena vai fazer uma revisão das Mães da Bíblia, senão você vai ficar com a minha voz. A gente vai dar uma revisada nas Mães da Bíblia que a gente viu. Exemplos bons e exemplos ruins que a gente pode tirar lições através dessas mães, né? E a primeira mãe da Bíblia que a gente viu... eu esqueci de pegar meu papel. Não, tá aqui, eu quero mostrar. E a primeira mãe da Bíblia que a gente viu, quem lembra? Ana. Ana era a mãe de Samuel. E aí ela orou a Deus porque ela queria ter uma criança. E Deus deu e ela prometeu que ela levaria essa criança para ser sacerdote do Senhor, né? E aí ela foi, levou essa criança. E ela teve quanto tempo com Samuel para ensinar tudo aquilo que ele precisava saber?
mais ou menos até o desmame, que era mais ou menos cerca de 5 a 6 anos. E aí nós aprendemos 3 lições fantásticas com Ana. Vamos relembrar aqui. A primeira é que devemos nos manter firmes no Senhor e não deixar que as pressões exteriores nos abalem, né? Abalam é ótimo. Abatam. Então, uma pressão exterior que a gente pode sofrer hoje em dia. Ai, não pode bater na criança porque, né? Espancamento é crime, é uma pressão exterior. Mas nós não podemos nos deixar nos abater, porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que devemos corrigir nosso filho com a vara. Então, às vezes, a gente tem que usar a vara, e a gente já falou sobre isso aqui no Profissão Mãe, né? Outra, que devemos orar sempre por nossos filhos. Ana orou antes, orou durante, orou depois. A palavra de Deus diz que Ana subia todos os anos para levar uma túnica para Samuel. Então ela acompanhou, né, o crescimento do seu filho. Já pensou você ver seu filho uma vez no ano? Ai, meu Deus. Eu vou conversar com Ana lá no céu para saber como é que ela fez isso. Mas enfim, então devemos orar sempre por nossos filhos, né? E o terceiro, devemos ensiná-los o caminho do Senhor, sendo sempre um bom exemplo para eles, né? Então não podemos esquecer dessas 3 lições de Ana. Resumindo, manter-se firme no que a palavra de Deus diz, não no que os outros falam. É você orar sempre, sempre, a todo momento, e ensinar, como diz em Deuteronômio, né? Quando estiver andando pelo caminho, quando estiver em casa, quando se levantar, quando deitar. Eu criei o costume de sempre, quando acordar, dar bom dia para o Lucas, ou boa tarde, obrigado, Senhor, por isso, por aquilo. Então, sempre eu criei esse hábito pensando nesse versículo, né? E aí a gente teve um exemplo de mãe ruim, que eu trouxe uma bandeja aqui com uma cabeça. Alguém lembra? Quem era a nossa mãe? Herodias. Ela foi um mau exemplo porque ela influenciou, manipulou e convenceu a sua filha Salomé para o mal. Ela agiu, às vezes, sem pensar, não, porque eu acho que ela era uma mulher muito manipuladora. Mas, às vezes, nós podemos também influenciar, manipular e convencer pelo mal, né? Eu, várias vezes, minha mãe mesmo, e eu lembro disso, ela falou assim, vai lá com teu pai, né? A minha mãe estava ali me influenciando, me convencendo. Então, a gente, às vezes, tem que parar para pensar se a gente não está agindo inconscientemente ou inconsequentemente, né? Eu falei o exemplo de que uma pessoa estava tentando colocar meu filho contra o policial, dizendo, olha, se você não se comportar, o policial vem me pegar. Foi uma loucura. E eu falei assim, não, eu não quero, eu quero que ele aprenda que o policial é bom. Que ele que é bom, o bandido que é... Enfim, mas também... E não ensinar que bandido bom é bandido morto. Levar... Olha, meu filho, terminamos de comer aqui no shopping, vamos levar a bandeja lá para o local, né? Então, influenciar, ter essas atitudes boas. E cuidado com o nosso falar, né? Pra gente não agir com desrespeito, sem consideração pelas pessoas, até no trânsito, principalmente se a criança vai ficando maior, né? Sai daqui, seu abençoado, vá com Deus. Deus te abençoe. Como diz o meu sogro, ele falava assim, que vá com Deus que eu não te ajudo. Quando o cara passava. Mas assim, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque isso influencia. A terceira mãe que nós falamos da Bíblia foi um exemplo bom. Joquebede. Eu amo Joquebede, assim, eu acho que eu quero bater um lero bacana com ela no céu. E aí nós aprendemos 3 coisas também com Joquebede. Joquebede foi a mãe de Moisés. Ela viveu num tempo difícil, no tempo que estavam matando as crianças no Egito, jogando no Nilo. E aí ela aprendeu a obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Isso é uma coisa que nós também devemos aprender com ela. Mas ela nos ensinou 3 coisas chaves assim, que nós devemos ter na criação dos nossos filhos. Que é coragem, determinação
e criatividade. Ela teve criatividade para bolar aquele plano de fazer o cesto e botar o menino no rio, né? Ela teve coragem para fazer aquilo, porque não sei se eu ia botar o menino, eu acho que eu ia até botar mais eu embaixo do cesto, assim, ó, para ver se ia dar certo, mas acho que ela planejou tudo isso. E determinação, porque depois ela teve maior cara de pau, disse, eu amamento para a senhora, o meu filho. Mas Deus recompensou porque ela pôde dar toda a educação até o desmame para Moisés. E a quarta mãe da Bíblia foi um exemplo que a gente não deve fazer, que foi Rebeca. Rebeca foi mãe dos gêmeos da Bíblia, né, dos famosos, foi Esaú e Jacó. E ela preferia um filho mais do que o outro, né? Ela dava mais atenção a um filho do que o outro e ela comparava um filho com o outro. Por ela gostar tanto mais de Jacó do que de Esaú, que ela quis tirar a primogenitura de Esaú, né? E aí ela influenciou seu filho a fazer aquilo que era errado. Ela fez ele enganar o pai. E ela foi lá e fez tudo aquilo. Então, nós devemos tomar cuidado para não fazer como Rebeca, preferir um filho mais do que o outro. Ah, mas eu só tenho um filho. Mas você pode comparar ele com um coleguinha da escola, com um coleguinha da igreja, com um primo. Minha mãe sempre comparava. Me comparava com a minha prima, porque minha prima era toda delicada, cuidava de todos os brinquedos dela. Você tem que ser igual a Daniele. Não rasgar cortar o cabelo das bonecas. Eu falei, mãe, a senhora não entende. A mamãe não entendia. Eu era a única que tinha o cabelo curto. Minha boneca tudo cabelo comprido. Eu queria minha boneca de cabelo curto. E ela não entendia. Mas enfim, eu amo minha mãe. Mas ela, nesse ponto, ela é uma pequena rebecada. E aí, não comparar, né? Olha, ele leu o versículo, ele falou o versículo. Por que você não faz que nem seu coleguinha não fala o versículo também? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Nós devemos ensinar sim nossos filhos a perder, né? A Raiz, ela tem a tendência de, quando tá lá em casa, ela sempre quer dar as coisas pro Lucas. Eu até falei isso pra ela, não, amiga, ele tem que saber também que não é tudo dele, não é verdade? Aí eu falei assim, não, meu filho, não é assim. O Lucas vai estar com essa mania agora, né? Se joga no chão, pera que eu vou te ajudar. Aí eu ajudo ele a se jogar. Mas é porque ele tem que saber perder, nem sempre ele vai ganhar tudo, né? Saber elogiar. Como eu falei, eu falo pra ele, diga obrigada porque a sua irmã lhe deu banho, porque a sua irmã levou você pra fazer xixi, porque sua avó fez a comida, diga que tá gostoso. Ainda não fala, né? E reconhecer algo melhor. Por exemplo, tem 2 irmãos. Aí um fez algo melhor que o outro. Aí você, olha, dê parabéns ao seu irmão, ele é melhor nisso, você é bom naquilo. Então exalte aquilo que cada um tem de bom, né? Porque um filho sempre é diferente do outro. Nunca vai ser igual. Eu sempre fui péssima na escola, do meu maternal até o 3º ano. Mas hoje, eu fui a primeira dos meus irmãos a me formar na faculdade, né? E minha mãe sempre jogou isso na minha cara, porque a tua irmã só tirava 10. Eu falei, mas na faculdade eu vou tirar 20. E aí, mas na faculdade eu mudei. Então, assim, a gente também tem que saber ponderar isso aí. Não é que a gente vai relaxar, né? Isso aqui não... Deixa assim, não presta essa menina ser nada na vida. Mas é você saber que cada pessoa tem o seu tempo. Sempre incentivando, botando para cima e encorajando. Essa é a palavra. Você tem que sempre encorajar os seus filhos. Eu tenho uma enteada e aí ela ficou um pouco frustrada porque ela não passou na faculdade que ela queria. E eu falei assim, minha filha, o importante é que você está fazendo aquilo que você gosta, esse é o seu momento de se dedicar, é isso que você vai ser pro resto da vida, é isso que você quer para a sua vida. Então não pense no que passou, você não passou, agora segue para frente. Que ela fica ainda remoendo esse negócio de ela não ter passado no vestibular. Eu falei, esquece, tu já está fazendo a tua faculdade. A faculdade dos teus sonhos, a faculdade que você quer, se dedica para isso e bola para frente. Eu não deixo ela... Eu falei, para de ficar vendo essas postagens dos teus amigos aí que passaram nesse vestibular. Para com essa porcaria. Entendeu? E aí ela
fica assim, mas ela vai respirando, né? E sempre encorajando, exaltando aquilo que ela faz de melhor. Tudo bem, ela não é boa numa coisa, mas ela é excelente em outras. Até hoje ela pergunta como é que faz o arroz. Mas assim... Até casar ela vai me ligar. Mãe, como é que faz o arroz aqui? Ló, né? Que ela me chama de Ló. Mas assim, ela tem outras qualidades, né? Então essa é o que a gente deve exaltar, né? E hoje em dia tem receita na internet, então olha na receita, não é tão, pra mim não é tão importante isso daí na vida dela. Beleza? Ah, tu vai falar agora. Fico feliz. Beleza. Então, aí a apostila 3, a gente viu sobre perseverança, que é Hebreus 12:1. Minha irmã fez uma música para decorar esse versículo aí. Sempre vem a música na minha cabeça. Portanto, não, mas vou cantar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi... Tá, mas essa já é outra parte, acho que não vai. Aí foi na música. Mas assim, ó, esse versículo é chave, é importante pra gente, porque ele fala assim, que né, nessa caminhada de mãe, nessa nossa missão, a gente tem que nos livrar de tudo que nos atrapalha. A gente fez um ranking, né, das coisas que nos tornam vagarosas. Eu reavaliei na minha vida, verifiquei, confirmei as coisas que me deixavam mais lentas, que tiravam meu foco. E aí eu vi um vídeo muito legal essa semana que vou compartilhar com vocês a dica. No caso de celular ou aquilo, TV, não sei o que é na sua vida, mas pelo ranking é mais ou menos isso daí. E uma das dicas que o professor lá fala é tornar o errado difícil e o certo tornar fácil. Por exemplo, se o meu mau hábito é acordar, olhar meu celular e a gente passa um tempão ali, eu vou pegar o meu celular, não vou deixar do meu lado, tá fácil. Vou colocar lá no armário, lá na cozinha, lá em cima, guardadinho. E aí vai ficar difícil eu fazer o errado. Se o meu problema eu tenho dificuldade com alimentação e no meu armário só tem nuggets, negresco, brownie, só tem porcaria no meu armário, eu tô tornando o quê? Tô com fome, só vou pegar o errado. Agora, se na minha geladeira só tiver pote de salada, eu tô tornando o certo fácil. Eu vou querer sair para ir lá no McDonald's para comprar, eu vou pegar, quer saber? Eu pego essa salada aqui e como essa salada. Então, tornar o certo fácil e o errado difícil. E aí assim, a gente vai moldando os nossos hábitos né, para agradar a Deus, para ser mais produtiva, para conseguir cumprir a nossa missão. E isso que fala Hebreus 12, nós temos testemunhas, nossos filhos são a nossa herança e estão nos observando todas as horas. Aí a gente falou, não deixa que nada te atrapalhe, te torna devagar, decida fazer o que tem que ser feito independente das minhas emoções. A minha emoção pede férias, ela pede descanso, ela pede salão de beleza, ela pede uma coisa só pra mim, ela pede que eu fique ali na televisão, afinal de contas eu não faço nada pra mim, não é possível que eu não possa assistir um programa, uma novela. Ai meu Deus, não me diz que você assiste novela, mas tudo bem, um dia Deus vai tocar no seu coração que não é bom pra nossa cabeça, não é bom pra nossa mente, não é bom pra nossa santidade. O seu ser, o seu espírito, ele é santo, então que a gente coloque coisas, nos cerque através da palavra de Deus, de influência, de amizade, para nos tornarmos a semelhança de Cristo. Tudo aquilo que me torna vagarosa ou enrosca naquela versão que a gente leu nas nossas pernas, os pecados a gente arranca, a gente mata pela raiz. Sendo radical assim, mas Deus ele é radical também, Ele quer que a gente seja mais santo, parecido com Ele. A melhor decisão é priorizar o que é mais importante. Aí eu falei sobre dicas de TV, soluções para falta de tempo, a gente falou sobre organização, sobre casa, foi aquelas coisas que a Lorena falou. Tá. E por último, a gente vai falar sobre, revisar rapidamente, que a gente já falou, que foi a apostila 4, que é diga não à competição, seu alvo é agradar a Deus. Que isso é muito comum, né, no nosso dia a dia, comparação. Agora fala pra mim, vou falar pra Lorena. O Lucas ainda não fala, Lorena. Não, mas peraí, deixa eu falar. O Natan, ele já fala Jesus, tu sabia? O Lucas já tá aí, né? Fico feliz que o Natan já fala Jesus, mas eu tenho certeza que Deus já preparou o tempo certo para o Lucas
falar. Amém. E aí, quando chegam pra você que o filho fez isso, já está em Harvard aos 4 anos de idade, a gente responde, eu fico feliz que o seu filho... E olha, treina o seu coração. Eu sei que não é natural, porque a gente pensa, ai, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que meu filho é mais burrinho? Será que ele... Ai, Senhor, aí a gente treina, fala, vou me alegrar com essa pessoa, graças a Deus, essa pessoa tem a oportunidade, ela vai para Harvard, já vai aprender uma língua, já vai... Treina. Ai, puxa, mas não é de verdadeiro, vai treinando, vai dizendo, vai transformando o teu interior, porque a hora que a gente é espremida e sai podridão, significa o quê? Que dentro de mim tem podridão. E eu quero treinar gratidão, eu quero treinar bons pensamentos. Eu quero me alegrar de verdade com as vitórias dos bebês das minhas amigas. E eu quero que essa seja a minha essência, não a podridão, a coisa ruim, a inveja, a comparação. Isso só vai me deixar triste, depressiva, me desanimar para fazer as coisas para eles. Quer saber, não vai aprender mesmo. Celebre, faça sua lista de gratidão. Você tem muito mais do que imagina. Você tem muito mais poder nas suas mãos do que você imagina. E, para finalizar, deixa eu ver, a gente falou das peneiras da amizade, né? Como é que você tem que escolher suas amizades? Essa pessoa, ela ama o Senhor, ela decidiu obedecer ao Senhor, ela valoriza a família. Não adianta eu me comparar, ainda me comparar errado, com pessoas erradas, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não estão se importando com valores. E cuidado! Tá muito na moda hoje dizer que é de Cristo, pessoas famosas assim que, né, se dizem cristãs, mas você vê que infringem princípios básicos. Tem até um jogador de futebol que usa 100% Jesus. Eu nem sei a notícia, mas eu sei que é um escândalo. Eu posso dizer que essa pessoa que está com a faixa, eu não estou falando mal de ninguém, só estou dizendo que para a gente ter cuidado. Pessoas que se dizem de Jesus não são imitadores de Jesus. Então, o errado é se comparar. Mas se você, de repente, tem pessoas inspirações, que é diferente, pessoas que falam, puxa, olha só o que dá para fazer também, olha essa pessoa como ela segue Jesus, que você consiga escolher essas pessoas que realmente cumprem fielmente a palavra de Deus, que são pessoas de confiança, que têm seus princípios, que amam a família, que amam o Senhor, que respeitam seus maridos. Olha, hoje é muito comum e é sutil. Eu tenho uma regra na minha cabeça, assim, que eu só vou falar, o que eu vou falar sobre o Christian são só elogios, jamais, ainda que seja para melhor amigo. Da minha boca vai sair só coisas boas, jamais... Como é que eu posso explicar? Piadinha. Ah, mas é uma coisa engraçada, a gente está no meio dos melhores amigos. Até isso eu tomo cuidado. Essa minha piada vai aumentar ele, vai fazer ele se sentir melhor, vai fazer a imagem dele brilhar. Gente, nós somos a lâmpada, somos o ar debaixo das asas dos nossos esposos. Se nós somos as fãs número 1, se ele é o amor das nossas vidas, se ele é o chefe da casa, tudo que diz respeito a ele, sim, mas de repente você vê um defeito, ou ele está falhando nisso. Não é isso, não é você que vai, né? Não é a gente que vai transformar eles, mas que eu tenho que olhar, e tudo que for sair da minha boca são elogios, são coisas boas. E aquilo que você tem de ruim a respeito dele, você ora, você entrega, só você e Deus. Mas as minhas amigas, o meu ciclo de amizade não vão ouvir piadinhas dos defeitos, nem coisas ruins a respeito dele. Deu pra... Então, muito, muito cuidado, isso é muito sutil. Olha uma coisa que a gente faz comumente, interromper. Meu Deus, quantas histórias. E eu falo porque eu e o Christian conversa, então não teria problema falar. Quantas histórias ele, não sei se eu já falei aqui, que ele conta, seja em ilustração de mensagem, alguma coisa, que ele está indo por um caminho, aí eu já sei, ele não vai lembrar o final da história. Ele vai contar, aí eu fico calada. E não falo, terminou a mensagem, ele contou, ninguém riu, ele não entendeu o porquê, mas eu já sabia, porque ele foi para outro lado. Aí no final ele me olha, amor, eu contei. Errado, eu falei, já que você perguntou, contou. Como é que é? Aí eu conto, assim, fulano faz isso. Aí eu lembro ele das histórias, mas jamais, imagina eu interromper, ele conta várias coisas, né, pra gente lá Sempre ele, quando é história, ele sempre conta, não sei o que é, ele pensa em outra, mistura as histórias. E aí, eu não corrijo, não interrompo, só se ele me perguntar na hora, amor, é assim? Eu falei, não, é assim, amor, mas caso contrário, deixa ele contar do jeito dele, enfim.
E se essa amiga sabe a importância de ser uma mãe da maneira que Deus quer. Então, a pessoa é cristã, a pessoa é uma bênção, a pessoa é da igreja, a pessoa é do GA, a pessoa... Mas ela não está com essa visão da missão. De repente ela fala para você, nossa, você está gastando tempo demais, eu acho que você tem que colocar esse menino para estudar até de noite na escola, para você de noite ter... Não sei o que podem falar, porque hoje em dia, lá em São Paulo, tem até escolinha do fim de semana para os pais poderem ir para night e tal. Então, assim, eu não sei o que as pessoas andam falando, mas uma vez que Deus já te entregou essa missão de forma clara e detalhada, não abra mão dela. Os meninos ainda não vão para a escola porque é um entendimento que eu tenho e que eu quero, por mim, eles ficariam o máximo que eles pudessem. Apesar de, às vezes, querer lançá-los na escola. Mas aí eu penso, agora que eu vou para Toledo, eu vou precisar de meio período por causa da igreja e tal. Mas eu já estou sentindo, assim, aquela saudade, né? Essas 4 horas que outros vão estar ensinando, mas não importa. Porque nesse momento Deus deixou claro que é assim que tem que ser. Mas, de repente, a amiga... Não pensa assim, pensa que você está perdendo tempo. E você entende, né? Talvez você trabalhe fora porque precisa e tal. Mas você que abriu mão para se dedicar, né? Com ele em casa, não abra a mão pela pressão externa. Se Deus te deu esse entendimento, então continua, persevera e ensina. E só. Esqueci mais alguma coisa? Tá. Eu vou passar rapidinho. Eu vou orar e vou... enquanto já assinou a chamada, vocês? Tá. Eu vou orar e aí é o seguinte. Quem não me mandou foto, me manda. Tá? Urgente. A maioria já mandou, deixa eu ver. Tudo me mandou, né? Tá. E a lista do café da manhã vai passar. Domingo que vem a nossa prova. Nosso café da manhã. Já estamos em clima de saudades. E vamos orar. Acho que só, né, amiga? Não tô me lembrando. Tá. Assina da tarde? Até aqui, a chamada da tarde. Tá, tu não vem? Eu vou aqui dentro, eu já volto. Eu venho, só que eu venho à tarde. Eu vou pôr Tá, então tu coloca nessa outra, tá? Então vamos orar. Deus, obrigada por mais essa aula, Pai. Abençoa essa semana, que nós possamos estar dentro do teu propósito, da tua missão para cada uma aqui. Em nome de Jesus, amém.